Olá, caro aluno. Sou o professor Magno Gomes e esta é mais uma aula de macroeconomia, ok? Então, nesta aula vamos estar abordando aí os conteúdos da contabilidade social, vamos falar também de insumo e produto, né? Bem como também voltar a falar das políticas macroeconômicas e seus efeitos aí para a sociedade e para as empresas, tá? Que isso é a parte essencial para a gente estar entendendo aí na disciplina de macroeconomia, tá? Então é importante também que você faça a leitura lá do seu livro, bem como participe dos fóruns, porque agora ele é avaliativo, faz parte lá da sua avaliação final e também porque você vai estar praticando ali, exercitando os conteúdos que é apresentado nas teleaulas. Perfeito? Então vamos ao quadro com o convite ao estudo. E lembrando também, para quem está acompanhando aí o chat via Skype, né, o endereço é freitas3.tutel@croton.com.br. Então a unidade 2, né, ela vai trazer aqui para a gente sistema de contas nacionais e também contas satélites. Então o sistema de contas nacionais e contas satélites vamos abordar no começo da aula, apresentando ali na contabilidade social. Depois tem um tópico muito importante, que é a matriz de insumo-produto em número índice. Já adianto que não vamos lá, não vamos calcular, né, porque é uma matemática, você precisa de computadores para estar calculando todos os indicadores. Mas o mais importante é entendermos como funciona essa relação e como interpretar os seus números índices. Né? Para qualquer empresa, qualquer gestor, este conhecimento é muito importante. Uma vez que, através da matriz insumo-produto, conseguimos encontrar quais setores dentro de uma economia, ele é um setor que vai fomentar toda a cadeia, todos os outros setores que dependem dele. Perfeito? Vamos falar ali da estrutura da contabilidade nacional, né? Seguindo a teoria keynesiana, fluxos financeiros e também balanços nacionais. E como, né, para apresentar tudo isso a você, como de costume, precisamos ter a nossa situações e problemas, que é todas elas sobre o caso da Klabin S.A., que é uma companhia de empresas de capital aberto, que atua no mercado de celulose de fibras curtas, tá? Decisões e qual que é, né, o foco principal que eu e você vamos tentar ajudar a solucionar as principais situações e problemas dessa empresa. É que as decisões de investir ou não investir nos vários cenários que vamos apresentar. Então, vamos tentar ajudar aí a Klabin a tomar essa decisão de investir ou não investir, dado o cenário econômico que ela vai estar inserida, né? E assim, identificar o que devemos, então, avaliar para verificar aí nessas decisões e essas tomadas, essas estratégias tomadas pelos gestores. Para isso, é preciso alguns conhecimentos prévios, que está no conteúdo, lá no material pré-aula, bem como foi apresentado já um pouco na primeira aula, que é o conhecimento sobre os principais agregados econômicos, o produto, né, o que é o PIB, a renda, o que é investimentos, que quando falamos em investimento em macroeconomia, estamos apenas nos referindo aos investimentos em máquinas e equipamentos, tá? Conceitos iniciais da macroeconomia, quanto aos agregados econômicos, também as estruturas do sistema de contas nacionais e conceitos de oferta e demanda, tá? E também taxa de câmbio em regime cambiais, que foi explorado na aula anterior também, tá? Verificamos então todos esses conhecimentos prévios, vamos ter aí, né, como pano de fundo a empresa Klabin, que vai aí nos dar, né, todas as situações e problemas e junto aí com a contextualização, com os conteúdos, vamos estar resolvendo os problemas apresentados por essa empresa. Porém, antes vamos conhecer um pouco mais sobre ela, né, sobre a história da Klabin. Acompanhe comigo no quadro. Bom, a Klabin S.A., já mencionei, é uma empresa que ela tem o capital aberto, vai ter ações lá na Bolsa de Valores, né, negociadas e tal. Ela é líder na produção de papel e a maior produtora exportadora de papel cartão. Além de ter certificações internacionais, essas necessárias, que garantem que suas embalagens são seguras e podem, então, estar em contato direto com os alimentos. Perfeito? Depois temos também que
lá no ano de 2010 e 2013, né, o setor de celulose recebeu aí lá do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, também social, um valor aí, uma bagatela de 733 bilhões. E deste total, a Klabin recebeu aí de aporte 5,8 bilhões provenientes de financiamento. Né? Em março de 2014, lançou a sua nova fábrica, né? Por isso que ela precisou aí desses valor, lá em Ortigueira, no estado do Paraná, já que as perspectivas para o setor eram as melhores possíveis. Tranquilo? Bom, mas qual que era a inquietação, então, do gestor? Qual que era o problema, né, nesse cenário? Porém, né, como o futuro às vezes é incerto, o cenário mudou. Né? Lá do período que ela fez a aquisição, o cenário ocorreu aí uma mudança. Então, desde o final de 2014, os dados das contas nacionais do Brasil mostram, então, uma retração no PIB ou na produção. Tá? A maior, ou seja, apresenta o maior endividamento das empresas e das famílias. E qual que é o desafio, então? Que a queda nas vendas, em razão da retração da economia, mostra riscos para as empresas em geral, principalmente para a Klabin, especialmente para aquelas que utilizam financiamento para o seu crescimento. Bom, com o subsídio, então, feito ali pelo governo, pelo BNDES para a empresa Klabin, né, ela vai estar, então, exercitando, aplicando ali, né, os seus investimentos, construindo uma nova fábrica. E agora, né, eu e você vamos tentar ajudar, né, essa empresa a identificar se foi um bom investimento, quais são as variáveis que elas têm que estar de olho, né, para que esse investimento não se converta aí no futuro em prejuízo. Maravilha? Então, assim eu chamo a nossa primeira SP. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Bom, então para aplicar lá, fazer os investimentos, a Klabin, né, ela vai precisar então importar matérias-primas, né, e também equipamentos que são escassos aqui no Brasil. Então vamos à nossa situação problema. O desafio então dessa primeira sessão é que, como a empresa Klabin deve usar as informações contábeis das contas nacionais e também das suas contas satélites para minimizar os riscos dos seus futuros investimentos. Então, antes de responder esse questionamento, essa situação problema, primeiro é importante a gente definir o que é contabilidade social. Então, é o conjunto de estatísticas de ordem econômica preparadas e sistematizadas com o objetivo de possibilitar uma visão quantitativa e mais precisa possível da economia de um país. É uma síntese contábil dos fatores que caracterizam as atividades econômicas de um país. Então, a contabilidade nacional, como o próprio nome vai sugerir, é o quê?
vai ser as contas, né, como se fosse de uma empresa, como se fosse o balanço patrimonial de uma empresa. Vai ser aqui só que agora de um país, tá? Então, a informação dessas contas nacionais vai ser muito importante, né, para qualquer gestor de uma empresa, porque ele pode analisar como é que estão as contas do país e aí ele ter um direcionamento do futuro, né, as perspectivas, né, as suas expectativas, se a economia vai estar melhor, se o seu setor específico, né, vai estar melhor ou vai estar pior, para que você possa estar tomando a decisão, se eu invisto agora porque vai estar melhor no futuro, ou se eu dar uma retração nos meus investimentos, visto que o cenário futuro não seja tão bom assim, ok? Voltemos ao quadro. Bom, então, definido ali a contabilidade nacional, ela é composta pelas suas contas nacionais. Então, as contas econômicas integradas, também chamada de SEI, são divididas em 3 grandes conjuntos de contas, tá? Então, a primeira são as contas correntes, tá? A gente vai abrir cada uma delas, né? Então, primeiro agregado aqui, vamos chamar de conta corrente. Segundo, contas de acumulação. Tá? E o terceiro, contas de patrimônio. Então, primeiro vamos ver aí cada uma delas com as suas subcontas, né? Então, todas as grandes contas, ela tem ali igual mesmo, né? Vai destrinchando lá um balanço de uma empresa, né? Então, contabilidade nacional segue o mesmo sentido, né? A mesma ideia também das partidas dobradas lá da contabilidade, né? Que no final tem que fechar as contas. Então, a conta corrente, ela é composta por uma conta de produção, aqui muito importante, porque é na conta de produção que vai estar aqui mensurado o nosso PIB, Produto Interno Bruto, né? Então, quando há um crescimento no PIB, isso é bom para a economia, né? Sinaliza boas expectativas para o futuro. Então, as empresas podem analisar, né, esta conta e aí, né, criar os seus cenários para o futuro. Depois temos as contas de renda. Já essas contas vão mostrar o quê? Né, onde as pessoas, né, como as pessoas fazem aí com a sua remuneração, né, salários, juros, né, que recebem, né? Ou seja, como que eles estão gastando essas contas, as suas remunerações. Vai entrar, então as rendas, as remunerações, vai entrar aqui nesta contabilidade. Já a conta acumulação é onde é reportado ali os montantes ou os volumes de investimento, tá? Então, investimento aqui entra principalmente a formação bruta de capital fixo. O que significa isso? São máquinas e equipamentos, né? Os investimentos nesse sentido. E aí, mais abaixo, vamos ter a conta financeira, tá? E aí, onde vai entrar ali os investimentos, né? Pode entrar ali os investimentos em ativos financeiros, tá? E depois, a terceira, temos a conta de patrimônio, né? Que entra ali o patrimônio líquido do país. E aí, ainda não menos importante, temos também as contas satélites, né? Essas contas satélites, então, são aí as extensões do sistema de contas nacionais. Então, as quais permitem que sejam feitas análises sobre o perfil e também a evolução de cada setor, né? Ou seja, então aqui as contas nacionais vai abrir mais ainda subcontas, né? Onde você consegue identificar cada setor, a característica de cada setor. E assim seja, porque sendo possível, então, a comparação com o resultado total da economia, né? Então, os resultados da conta satélites apresentam informações sobre aí o valor bruto da produção, mas do quê? De cada setor, né? Então, analisar essas contas satélites também vai ser muito importante, uma vez que você pode, por exemplo, lá você pode entrar nessa conta satélite, analisar ali apenas o setor do turismo, você consegue ter informações de onde está vindo ali os turistas, qual a região, se está vindo fora do país, qual é a região que eles estão se concentrando para a sua acomodação, qual é o perfil ali dos seus gastos. Então, todas essas informações, né, é disponível, então todos os gestores conseguem ter acesso a elas, né, e fazer as melhores análises para a sua tomada de decisão, ok?
Então, visto, contextualizando toda essa parte, vamos ali à solução do nosso ou da nossa SP. Então, resolvendo aqui, né, a nossa situação problema, né, temos que pode então, né, a empresa Klabin, ela pode observar o PIB, se a economia está produzindo mais bens e serviços, ajuda então o quê? A diminuir o desemprego. Então, se a economia está aquecida, o desemprego é baixo, né, haverá mais contratações. Então, neste cenário, né, os empresários, então, vai ter mais confiança para manter os seus investimentos produtivos altos, já que a economia está melhorando em termos econômicos. Também é possível, né, fazer uma análise olhando lá para a conta de acumulação. Essas vão trazer dados sobre os investimentos de uma nação ou de um país. Então, nesta conta, veremos se a empresa ou se as empresas públicas e privadas estão gastando mais na aquisição de máquinas e equipamentos. Então, se você analisar, verificar se as empresas, em geral, está, né, crescendo essa formação bruta de capital fixo, né, quer dizer que elas estão, no modo geral, com boas perspectivas para o futuro. Tá? Então, a formação bruta, se tem mais investimento estrangeiro no Brasil, né, você vai ter um aumento na taxa de câmbio. Então, lembra que a taxa de câmbio, né? Então, com maior formação bruta de capital fixo, você vai ter mais equipamentos. Automaticamente, você vai precisar contratar esse funcionário para atuar nessa máquina e ele vai ter uma renda que vai aumentar o quê? O consumo. Então, C representa o aumento do consumo e, consequentemente, gera um aumento no PIB. Porque, só para lembrar, a composição do PIB é o quê? Consumo das famílias, mais os investimentos, que é a formação bruta de capital fixo, mais os gastos do próprio governo, mais as exportações, menos o que compramos do resto do mundo, ou seja, menos as nossas importações, tá? Só para lembrar. Então, se temos, então, uma baixa investimento em capital fixo externo, acaba contribuindo para uma baixa taxa de câmbio, tá? Uma redução no consumo e uma redução no PIB. Então, essas informações é importante. Tá? Então, analisar o balanço de pagamento, né, as contas nacionais, é de suma importância, porque eles têm ali ferramentas ou indicadores que podem sinalizar que a economia está numa direção ou está em outra. Ou melhor ainda, você consegue analisar o setor específico. Então, para isso, vamos à nossa segunda situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, nessa situação problema, agora vamos ver como os cenários econômicos podem interferir aí nas atividades da Klabin. Ok? Então, vamos ao quadro acompanhar a nossa situação problema. Bom, situação problema 2, ou este novo desafio, né, é que temos a economia mundial demonstra, então, muita preocupação. Então, a economia global está apresentando bastante preocupações. Por quê? Tem a dependência que o Brasil tem de parceiros financeiros estrangeiros, o dólar está elevado, então o país precisa importar insumos e tecnologias, porém também precisa vender os seus produtos finais ao exterior. Então vimos na aula passada, né, que o aumento do dólar, né, ou seja, a taxa de câmbio mais alta, financia ou ajuda quem, né? Melhor para quem? Para quem vende para fora, para quem exporta, mas para quem importa isso não é tão bom.
Porém, temos um grande problema que muitas empresas no Brasil vai precisar de insumo e também de tecnologias importadas. Se o dólar está muito caro, o insumo e a tecnologia também fica muito caro e isso acaba inflando os preços aqui no Brasil, né? Só para a gente recapitular da aula anterior. Então, o resultado do PIB está ruim também por queda da produção, diminuição nas vendas, o desemprego está alto e tem inflação. Então, todo esse cenário é refletido aí pelos dados do crescimento da inadimplência dos consumidores. Então, diante desse cenário, temos ali o questionamento, né, a indagação dos gestores. Então, como esse cenário, a inadimplência das empresas dentro do setor de relações intersetorial poderá causar um endividamento da Klabin e das outras empresas, impactando na manutenção de seus investimentos, produção, emprego e também renda. Então, como aquele cenário vai tornar essa dinâmica aí, né? Então, a gente vai ter que responder essa questão. Porém, antes de responder, né, temos que contextualizar, identificar ou entender também uma teoria muito importante, né, uma ferramenta muito importante, que é o insumo e produto. Né? Essa ferramenta ela é bem complexa, principalmente na parte dos seus cálculos. Aqui não vamos aprender a calcular, tá? Porque precisaria utilizar aí um software, né, um computador, para que você pegue as matrizes de insumo, né, de usos e recursos que é disponibilizado pelo IBGE, e aí você calcularia os indicadores. Então, nessa aula eu vou trazer apenas alguns indicadores muito importantes, né, que os gestores devem ter conhecimento na hora da tomada de decisão. Então, vamos ao quadro. A teoria, né, de insumo e produto foi desenvolvida, então, pelo economista russo, né, Leontiev. Tanto é que a matriz de insumo-produto de Leontiev, na economia, ela é conhecida aí desta maneira, ok? Bom, como o próprio nome sugere, essa teoria permite a identificação da interdependência das atividades produtivas no que concerne aos insumos e produtos utilizados e decorrentes do processo de produção, né? Essa é a definição da matriz de insumo e produto. Mas na prática, como é que ela vai apresentar? Aqui é uma matriz, né, resumida, tá? Porque temos aqui apenas representando, ó, setor 1, setor 2, setor 1, setor 2. Na prática, essa é mais de 65 setores, né, na realidade para o Brasil. E o que a gente devemos, então, analisar primeiro? Então, você vai ter aqui, ó, esse primeiro quadrante, tá? Aqui, ó, primeiro quadrante dos setores, né, setor 1 e setor 2, é o que você tem a matriz. Depois você tem as outras colunas que são os agregados, né? Então, aqui na linha você vai ter as importações, salários, juros, né, depreciação. Você vai ter todas as outras informações, subsídios, até fechar lá nas despesas total, ou seja, valor bruto da produção. E na coluna você já vai ter aqui a parte da demanda final, onde você vai ter as exportações, o consumo, investimento bruto, né? A variável ali, né, de estoques, o subtotal, que é toda essa soma nessa parte mais escura aqui, né? Então, subtotal, tá? Com esse subtotal, então 110, com 90 vai dar 200, que também vai ser o valor bruto da produção. O importante é observar que o total das linhas vai fechar exatamente com o total das colunas, tá? E como que eu vou ler, então, essa matriz? É importante, tá? Na coluna, eu tenho aqui o que chamo de compradores. Agora eu estou analisando os setores. E na linha, eu vou ter os vendedores. Então, aqui eu estou dizendo que o setor 1, ele compra 20 unidades, pode ser em valores monetários aqui, tá? 20 milhões do próprio setor
Ele gera ali na sua dinâmica, porém ele vai comprar 40 milhões do setor 2, ok? Então, no total, o setor 1 ele compra 60. Já aqui analisando na linha, o setor 1 ele vai vender então os 20 para o próprio setor 1, né, na sua dinâmica da economia, o próprio setor ele se comunica ali e ele vai vender 90 para o setor 2, dando o total dos 110. Então, quando você pegar a matriz de insumo e produto, a coluna representa o que o setor está comprando, a linha, o que o setor vai estar vendendo, tá? Então, linha, a crédito, vendas para cada setor, mostra o fornecimento aos setores intermediários e a demanda final. Ou para cada setor, mostra também a destinação de seus produtos, tá? Então, você pode ler das duas formas, o que você está vendendo para cada setor ou o destino para onde está indo ou o produto de determinado setor. E se sua empresa está inserido em um desses setores, você vai saber para qual empresa ou para qual setor a sua empresa está vendendo mais e de qual setor a sua empresa está dependendo mais, tá? A coluna, então, é o débito, ou seja, as despesas para cada setor. Então, ele mostra os pagamentos aos setores pelos bens intermediários, aos fatores de produção, impostos e demais itens de despesas. Ou para cada setor, indica aí também a origem dos bens e serviços utilizados no processamento da produção e seus correspondentes valores agregados brutos, tá? Então, coluna compra, a linha significa venda, tá? Ok? Bom, você vai ter lá, se você pegar a matriz original lá do IBGE, você vai encontrar lá setores do comércio, mas mais agregado ainda, extrativa, setor do petróleo, setor de... Você consegue pegar e subdividir setores, né? Por exemplo, você tem ali o setor dos serviços, o agregado, mas você consegue pegar lá o serviço específico. O IBGE vai ter lá em torno mais, né? Vai variar ali de ano para ano, mas hoje, se eu não me engano, ele vai estar pouco mais aí de 68 setores subdivididos entre linha e coluna. Os mesmos setores da linha vai ser os mesmos setores da coluna, vendo essa relação. A parte importante que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte, né? Que através dessa matriz você consegue ter aí indicadores muito importantes para que vai ajudar aí os gestores à hora da tomada de decisão. Por exemplo, né? Aqui eu só trouxe uma matemática, não se preocupe com isso, tá? Eu só estou dizendo que depois que você vai pegar toda aquela matriz, trabalhando com a original, por exemplo, de 68 por 68, não tem como você fazer a inversa, né? Essa aqui seria aquela matrizinha ali, o quadro que eu trouxe para você. Está representando aqui pelo A, tá? Então, na mão é impossível, você tem que fazer no computador, né? Ou você vai utilizar o Stata, ou MATLAB, ou Minitab, entre outros. Tem vários programas que você consegue trabalhar com matrizes, tá? Então, depois que você, por exemplo, pega aqui a matriz, menos a sua identidade, mas a inversa disso tudo, que o computador vai fazer, vai calcular para você, porque na mão dá para fazer, mas né, vai demorar ali uns 3 dias só para calcular, para inverter a matriz, enfim. Aí ela vai trazer esses indicadores. Então, aqui na linha, ainda é o meu setor 1 e aqui ainda significa o meu setor 2. Aqui na coluna, o setor 1 e aqui o setor 2, tá? E aí eu consigo calcular indicadores, onde eu vou ter os meus multiplicadores parciais, que são esses valores internos. O que eu estou dizendo? Como é que eu analiso isso? Ó, se a minha demanda final, ou, por exemplo, se o governo decide fazer uma política fiscal, e ele der um choque, aumentar aqui em 1 milhão neste setor, né? Ele vai conseguir comprar dele mesmo, gerar 1,16 milhões, ok? Porque ele vai estar comprando dele mesmo. E ele vai comprar 0,3 milhões ou 333 mil de outros setores. Então, no geral, né, esse setor ele tem um multiplicador de 1,5,
ou seja, a cada 1 milhão injetado nele, ele vai contribuir para a economia ou vai aumentar aí em 1,5 milhão, 1,5 milhão, tá? Então, os multiplicadores parciais mostram os efeitos sobre cada setor, ok? Assim, considerando um setor 1, né? O setor 1 aqui, analisando, temos que a demanda final desse setor aumente em uma unidade. O setor 1 vai gerar nele próprio 1,16, ok? E no setor 2 ele consegue gerar ainda de riquezas 0,33. Então, no total, esse setor, cada 1 milhão aplicado nele, ele acaba gerando 1,5 milhão. Maravilha? Bom, aí agora, se você for um analista público, alguma coisa assim, e tivesse essas informações, você teria uma decisão. Qual dos dois setores seria melhor estar investindo? Né? Em geral, a melhor opção seria onde? Aplicar no setor 2. Por quê? Ele tem o maior multiplicador, né? Então, toda vez que você tem um multiplicador superior a 1, isso é muito bom para os setores, né? Porque está indicando que ele vai gerar o valor aplicado nele, um percentual a mais do que você está aplicando. Se você aplicou 1, no setor 1 ele vai acabar gerando 1,5. Se você aplicou no setor 2, 1,75. Então, assim, você observa que o setor 2 é o melhor setor aí que você deveria fomentá-lo para que ele pudesse contribuir para a economia, tá? Então, aí que chamamos, então, a ideia, tá? E o total, só para identificar que os parciais, os valores estão dentro, e o total é a soma aqui das colunas, perfeito? Bom, depois aqui temos também, né, o que chamamos de setores chaves. Então, os índices de ligação para trás indica que até que o produto, um setor demanda insumos da economia em comparação com os outros. Então, índice de ligação para trás indica até que ponto um setor demanda insumos da economia em comparação com os outros setores. Então, valores maiores do que 1 indicam um setor altamente dependente dos demais setores. Então, se você tem um setor superior a 1, é o índice de ligação para trás, indica que ele vai consumir dos demais setores. Então, se ele tem lá, por exemplo, um indicador de 1,7, significa que ele depende muito de outros setores, tá? Já os índices de ligação para frente indica até que ponto um setor tem seus insumos demandados ou comprados pelo resto da economia. Valores maiores que 1 indicam, então, um setor cuja produção é altamente demandada pelos outros setores. Tá? Como que eu calculo, então, os setores chaves da economia? Tá? Seriam aqueles que apresentam valores maiores que 1. Então, os setores chaves de uma economia vai ser aquele setor, depois de utilizada a metodologia de matriz de insumo-produto, superiores a 1, beleza? Então, aqui eu tenho um resumo, né? Índice de ligação para trás, que são setores que demandam bastante dos demais. Você vai perceber aqui que o maior é o setor 2, tá? Ah, professor, como é que eu calculei aqui? Por exemplo, aqui o 923, da onde saiu? Então, você tem a soma, tá? Ó, tem a soma, igual ao quadro anterior, aí eu faço a média, 0,75, como eu só tenho dois setores, é 1,50 dividido por 2. Aí vai me dar 0,750, tá? Eu faço a média. E na linha a mesma coisa, eu somei, depois dividi por 2, porque eu tenho o setor 1 e o setor 2, depois que eu dividi eu tenho a média, tá? E aí eu faço também, né, a soma, eu vou ter aqui 0, no geral, tá? Da matriz inteira. E aí eu faço o percentual, né? Então, ou seja, se eu quero calcular 923, eu pego aqui o 0,750 e divido aqui pelo total, que é 0,813, que vai me dar 923. Então, é assim que calcula os indicadores para trás e para frente, tá? Então, você percebe aqui que os maiores vão ser o setor 2.
Então, resolvendo, né? Para resolver a nossa situação problema, temos aqui a seguinte caso. Então, como foi observado no exemplo da matriz de insumo-produto, a Klabin S.A. deve fazer uma análise profunda do setor em que está inserida e, principalmente, os setores com os quais ela vai estar correlacionada. Analisar os seus principais parceiros comerciais, tanto seus clientes como também seus fornecedores. Então, o gestor, com conhecimento desses indicadores, ele consegue, né, analisar lá, verificar se a sua empresa depende mais de um setor ou fornece bastante para outro. Pois o cenário de inadimplência e também de baixo crescimento, alto desemprego, é um desestímulo a novos investimentos, pensando aí no consumo interno, tá? Então, existe, pessoal, ferramentas muito, né, importantes e utilizadas. Se você pesquisar aí no Google, por exemplo, sobre matriz de insumo-produto, você vai ter aí artigos onde vai apresentar a metodologia certinho, né, e quais são os principais resultados, os principais setores, né, que são os setores chaves da economia brasileira. Maravilha? Então vamos agora ao quadro com mais uma situação problema, né? Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom, voltando aqui, a Klabin, né, não para de ter problemas. Então, vamos já acompanhar qual é essa nova situação problema, onde vamos tentar auxiliá-la com essa questão. Na nossa situação problema, terceira, a Klabin agora também é fornecedora de insumos para outras áreas internas, vendendo excedente de produção para outras empresas do setor. Mas sempre parece um mas, né? Sempre tem um mas. Quando tem um mas, né, ditado, nunca vem coisa boa. Sempre quando tem um mas, aí coisa boa não vem. Então, em razão da seca, né, e de suas matérias-primas ser altamente combustível, ou seja, ser inflamável, né, um terrível incêndio aconteceu em uma de suas maiores florestas de pinos e eucalipto, no estado ali do Paraná, tá? A região é menos importante, a ideia é entender a questão, tá? Santa Paraná e Santa Catarina, eu acho que realmente é isso mesmo, os maiores florestas da Klabin está no Paraná e na Santa Catarina. Então, isso acabou comprometendo sua capacidade, então, de disponibilizar matérias-primas para a exportação de celulose e fabricação de papel. Tudo isso, houve uma retração, então, de 48%. É muita coisa para a empresa. Então, isso gerou na Klabin uma necessidade de ajuste produtivo e alguns funcionários precisariam ser, infelizmente, demitidos. Como a demissão dos funcionários da Klabin vai impactar ou pode impactar a produção e o emprego de outras empresas, visto que ela é uma empresa grande, né? Se ela demitir seus funcionários, isso pode ter um impacto muito grande ali. Para a economia, vai ter um impacto grande? Vai, para o Brasil como um todo. Mas imagine essa empresa em uma determinada localidade, né? Então, a economia dessa região vai ser muito afetado, visto que essas pessoas vão ser mandadas embora, o comércio da região vai ser enfraquecido, que automaticamente vai ter que acabar desligando os funcionários ali do comércio, dos serviços desta região, que vai, né, virando ali uma bola de neve, que vai piorando ainda mais a situação. Então, vamos à nossa contextualização, identificar ali quais, né, os problemas
que pode ser gerado. Então, lembrando e recapitulando também da nossa aula anterior, temos o seguinte, que o equilíbrio no mercado de bens, que é a composição do PIB, indica que quando eu aumento a taxa de juros, gera uma redução no produto. Esse é o lado fiscal, das políticas fiscais. O lado da política monetária vai dizer que, nos mercados financeiros, já de ser o inverso, que o aumento do produto é o que acaba promovendo um aumento na taxa de juros. Porque quando a economia está aquecida, muitas pessoas estão buscando dinheiro, demandando mais moeda, que daí faz gerar a maior taxa de juros. Então, quando a curva IS vai interceptar a curva LM, vamos estar no nosso equilíbrio econômico. Então, só para recapitular, então a relação da curva IS-LM é dada por produto e taxa de juros. Quando os dois mercados, tanto lá ao lado da demanda agregada, ela vai ser sempre igual ao produto. E lembrando que o PIB é o consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações, tá? Bom, só para a gente lembrar que essa curva está relacionando essa parte fiscal. Já a parte monetária está falando da oferta de moeda, que vai ser igual à demanda mais por moeda, tá? E aí a intersecção é quando temos ali o produto de equilíbrio. Então a curva IS representa os possíveis níveis de renda e dada a taxa de juros que equilibram o mercado de bens e serviços, ou seja, pontos onde a oferta agregada é igual à demanda agregada de bens e serviços, tá? Já a curva LM representa, então, os possíveis pares de taxa de juros e níveis de renda que equilibram o mercado monetário, assim dada a curva de oferta e de demanda de moeda, Então, a curva LM forma aí esta relação. E aí temos as principais políticas que podem ser feitas pelo governo e, principalmente, os seus principais resultados ou consequências para a economia, para a sociedade, que vai aí gerar consequências para a empresa. Então, se o governo aplica uma política fiscal, na economia, qual é o efeito sobre o aumento, qual é o efeito dessa política que vai ser o aumento dos impostos sobre as outras variáveis da macroeconomia? Bom, se o governo ele faz uma política de aumento de imposto, então você vai observar que esse aumento de imposto vai reduzir o quê? A renda das pessoas, tá? A renda das pessoas vai reduzir, então logo, lembra lá do YD, que era a renda disponível? Ela sempre vai ser menor, porque aumentou os tributos. Que você tendo menos dinheiro, o seu consumo, seu consumo cai. Seu consumo caiu, ele não faz parte do PIB. Se o consumo é menor, o produto também é menor. Por isso que vamos dizer que a curva SIS, ela desloca para a esquerda. Então, inicialmente, tínhamos aqui o nosso produto a um preço A, certo? A uma taxa de juros dada que eu tinha um ponto A de equilíbrio. Ali era meu equilíbrio, meu PIB em equilíbrio, o meu produto natural. Dada essa política de aumento de imposto, contraiu o meu PIB, certo? Bom, inicialmente, se nada mudasse na taxa de juros, o meu PIB ou o meu produto seria bem menor, Porém, como houve essa redução do PIB, porque houve uma redução, um aumento nos tributos, se não mudasse a minha taxa de juros, a queda seria maior ainda, a coisa seria mais feia. Porém, como houve uma retração, o que acontece? Reduziu o consumo, Então, a pressão, a busca por dinheiro para fazer transações reduz. Então, é por isso que daí os bancos são obrigados a baixarem a taxa de juros. Aí, quando ele baixou a taxa de juros, algumas empresas vão aproveitar o momento e fazer os investimentos. Só que os investimentos não vai ser tão grande para compensar ou para fazer a economia voltar ao seu estado inicial, Ela volta
gradativamente. Então, no curto prazo, os juros caem um pouco, né? E o PIB vai ser menor do que o inicial. Beleza? Bom, a política monetária também tem alguns efeitos. Então, se eu disser contração monetária ou arroxo monetário, é a mesma coisa. Ela refere-se ao quê? A redução da oferta de moeda. Então, o governo ele pode reduzir a oferta de moeda. Utiliza algum de seus instrumentos, visto na aula anterior. Quais são os instrumentos do governo para aumentar ou reduzir a oferta de moeda? Cai na prova isso. Ele pode ter ali políticas de open market, venda e compra de títulos, redesconto, a própria emissão de moeda, o seu compulsório, tá? Então, esses são os instrumentos que ele tem. O aumento da oferta de moeda é chamado de expansão monetária. Então, qual é o efeito na economia, né, de uma expansão monetária? Se o governo ele aumenta a quantidade de moeda na economia, todo mundo vai ter dinheiro. Os bancos vão estar abarrotados, seus cofres vão estar cheios. Então, para desovar todo aquele dinheiro, o que eles fazem? Baixam a taxa de juros, tá? Então, quando o governo faz uma expansão monetária, a curva LM desloca para baixo. Né? Desculpa. Aqui é o meu ponto inicial, né? E depois eu tenho o meu ponto que ele deslocou. Então, a economia estava aqui, né, no seu equilíbrio, tal, equilibrada, normal. Aí o governo fez a política, aumentou a oferta de moeda, os bancos baixaram a taxa de juros, e quando eu baixo, então o meu I, juros nominal, é menor, o meu investimento é sempre maior. Isso é muito importante. Beleza? Então, quando aumentou os meus investimentos e o investimento ele faz parte da composição do PIB, o meu produto ele aumenta, tá? Então, perceba que uma política monetária expansionista, eu desloco a minha curva LM para baixo, né? Aumentando o meu produto. Então, aí você vai falar, professor, então está tranquilo aí, né? Vamos ao resumo dessas políticas. Então, agora, será que ficou fácil a solução do Brasil para a gente aumentar sempre o produto? Basta aumentar a quantidade de moeda e aí o produto vai aumentar? Perfeito, vai aumentar, mas a gente vai ver que vai ser só no curto prazo, tá? Então, ó, oferta de moeda. Se o governo faz um aumento na quantidade de moeda, os juros reduz, o investimento aumenta e a renda também, ou o PIB, tá? Também aumenta. Ó, beleza, né? Esse aqui é um cenário bom, né? Para todo mundo, né? Todo mundo ficaria feliz com esses juros baixos, investimento alto, produto alto, não é? Maravilha, já a gente volta nessa questão. Redução, né, de moeda. Aí é o inverso. Faz com que a taxa de juros aumenta, que ninguém vai investir e vai cair o nosso PIB, o produto vai reduzir. Política fiscal. Expansionista. Qual que é uma política fiscal expansionista? Quando o governo aumenta seus gastos ou reduz os seus tributos, tá? Então, quando ele faz isso, ele contribui, primeiro, aumenta o PIB, aí vai ter uma pressão maior por demanda de dinheiro, que faz promover um aumento na taxa de juros. Aí, juros mais altos contribui para um baixo investimento. Perfeito? E depois temos também a política contracionista. Quais são as políticas fiscais contracionistas do governo? Ele pode reduzir os seus gastos, né? Então, ele pode reduzir os seus gastos ou ele pode aumentar os seus tributos. Guardem bem isso aí. Qual é a consequência disso? Se ele faz essa política fiscal contracionista, ele reduz o produto, que reduz também a taxa de juros, porque um produto menor, a economia está desaquecida, ninguém vai ficar buscando dinheiro para fazer transações, o consumo vai ser menor, então os juros baixam e depois, num outro momento, os investimentos começam a aumentar, tá? Mas, professor, vem cá, por que você falou para mim que a primeira aqui não vai ser sustentável no longo prazo? Porque no longo prazo, uma quantidade de moeda na política monetária expansionista vai gerar apenas o quê? Aumento
nos preços, na inflação, tá? Ou seja, o governo vai, no longo prazo, se ele ficar fazendo apenas a mesma política, aumentando moeda, nada vai acontecer. A única variável, né? Tudo vai ficar constante. A única variável que vai ser impactada por essa política no longo prazo é aumento nos preços. E aumento nos preços significa o quê? Alta na inflação. Então, em resumo, política monetária expansionista no longo prazo. O que acontece com o produto? No expansionista vai ficar igual, tá? Ele fica igual no longo prazo. Tá? Assim como também a taxa de juros. Então, a taxa de juros, no longo prazo, ela vai permanecer também igual com a política monetária expansionista. A única coisa que eu tenho é, no longo prazo, aumento no nível geral de preços, aumento na inflação. Tá? Se eu faço uma redução dos déficits, qual que é o efeito de longo prazo? Tá? Vai ser o quê? Uma queda, tá, nos gastos. Eu faço essa política contracionista, que é o que está sendo feita hoje no Brasil. Né? Você tem no curto prazo uma redução nos juros, uma redução no investimento, uma redução no investimento e, lá no final, um aumento no produto. Ok? Então, você reduz os juros, reduz o investimento, mas no outro momento você vai ter ali, acaba gerando um aumento na contracionista, né? Porque você tem o nível do produto. Na política fiscal contracionista, vamos lá, só para recapitular aqui, nível do produto, né? Você tem uma redução. Taxa de juros, você tem uma... É que aqui inverteu, só perceber aqui que não é a mesma coluna, tá? Aqui é o produto. Então, a contracionista gera uma redução no produto, uma redução na taxa de juros, tá? E um aumento nos investimentos, tá? Mas esse aumento acaba sendo pequeno. Mas no longo prazo também, o produto volta para o seu estágio natural, tá? A taxa de juros. Mas qual que é a vantagem dessas políticas contracionistas no longo prazo? É que no longo prazo, a sua taxa de juros vai ser menor e, principalmente, o seu nível de preço ou a sua inflação vai ser menor. Então, é por isso que, às vezes, você tem um arroxo fiscal, né? Que o pessoal sempre fala aí. Porque quando você faz uma política fiscal contracionista, reduzindo seus gastos, que é o que vemos hoje na economia, o objetivo, o governo sabe que isso vai acontecer, às vezes, é o quê? No curto prazo, né, vai penalizar o quê? Uma queda no produto, né? Nesse sentido. Mas no longo prazo, isso acaba contribuindo para quê? Para um aumento do investimento, a economia é cíclica, então ela vai acabar voltando, né? Vai acabar voltando ao crescimento dela, porém às custas do quê? De um juros menor e também de uma inflação controlada, né? Se você plotar o cenário atual, é isso que temos hoje. Temos o quê? Uma taxa de juros baixa e também uma inflação controlada, perfeito? E também existe, óbvio, N fatores que vai estar influenciando esses indicadores. Mas o bom é o seguinte, é que você perceber que a teoria, né, pode ser comprovada também na prática. Então vamos agora, diante disso, solucionar a nossa SP. Então, resolvendo a nossa situação problema, é que as demissões da Klabin acabam reduzindo o consumo dos trabalhadores que foram demitidos. Essa redução dos consumos dos trabalhadores acaba por gerar queda nas vendas de outras empresas, que pode vir a reduzir o seu quadro de funcionários, tá? Que reduziria ainda mais o consumo e assim por diante, ou seja, você teria aquele efeito cascata. Essa redução do consumo, que eu chamei de C, desloca, a gente já viu, a curva LIS para a esquerda, reduzindo o produto, né? Lá no segundo gráfico apresentado. Um PIB menor,
vai desestimular investimentos e o efeito negativo pode ser agravar ainda mais, tá? Então, é por isso que devemos tomar cuidado com essas, né, analisar bem aí as políticas do governo, quais são as políticas que ele está adotando e quais são os seus possíveis efeitos. Não só para a sociedade, porque uma política do governo que vai afetar a sociedade, consequentemente, né, utilizando aí da teoria do equilíbrio geral, se afeta a sociedade, vai acabar afetando o seu negócio, a sua empresa. Maravilha? Então, diante disso, vamos agora à nossa próxima situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Pessoal, só para a gente voltar lá no gráfico, né, no gráfico da curva IS. Mercado de bens. Se o governo faz uma política fiscal contracionista, perfeito? Primeiro, se ele faz contracionista, ele pode aumentar os tributos ou reduzir seus gastos. Ele vai gerar uma redução no produto, tá? Gerou essa redução no produto, então o PIB caiu. O PIB menor vai fazer com que as pessoas demandem menos dinheiro, vai menos ao banco buscar dinheiro emprestado. Então, os bancos, eles fazem o quê? Eles baixam a taxa de juros. Aí, ainda no curto prazo, algumas empresas vão aproveitar este momento e fazer com que comece a aumentar os seus investimentos. Por isso, lá no resumo da tabela, você vai ver. Contracionista, você reduz o produto, que contribui para uma redução da taxa de juros, porque não vai ter uma pressão por busca de dinheiro, os bancos vão reduzir a taxa de juros. Aí, no médio, ou até mesmo no curto prazo, algumas empresas começam a aumentar os seus investimentos. Então, se você pegar o primeiro período, em que o governo fez a política contracionista, estava num valor X de investimento. Depois que ele fez a política, você vai ver lá o valor dos investimentos, depois de um certo período de tempo ali. Depois de um ano, mais ou menos. Aí você compara os dois momentos, você vai ver que após a política, vai estar sempre um aumento dos investimentos. Maravilha? Bom, se não ficou claro ainda, aí vamos ter ali no chat, eu posso explanar melhor ainda esta questão. Tranquilo? Vamos aí, então, agora à nossa última situação problema. A nossa SP, a nossa situação problema, o que temos é que o balanço de pagamentos aqui é a conta dentro do... Aqui, a primeira situação problema, é antes da contextualização. Como as exportações e importações da Klabin seriam registradas no balanço de pagamentos? Quais os sinais dessa conta? Se os juros da economia brasileira subisse e a Klabin ficasse interessada em tomar empréstimos de um banco de outro país, isso é bem legal, pessoal. Como os juros menor, obviamente, se os juros lá de outro país estiver menor do que o Brasil, como isso impactaria o fluxo financeiro das divisas do país? Essa aí é a situação problema. Aí, na contextualização, primeiro devemos entender o que é balanço de pagamentos, tá? Também faz parte lá da contabilidade social, onde vai ter aqui o balanço de pagamentos como a conta dentro da contabilidade social, que serve para registro de todas as transações econômicas de um país, olha só, com o resto do mundo.
Por exemplo, o que o Paraná compra do Rio Grande do Sul, o que o Paraná negocia com a Bahia, isso não entra dentro da balança de pagamentos, apenas com o resto do mundo, beleza? Sendo assim, então, a demanda, né, de maneira simplificada, primeiro, o balanço de pagamentos, BP, é formado por duas grandes contas, tá? Balanço de transações correntes, que eu vou chamar de BTC, Balanço de Transações Correntes, e o BK, tá? Que é a Balança Capital ou Capital Autônomos. Então, a minha BP, Balanço de Pagamentos, é composta pelo meu Balanço de Transações Correntes, ou BTC, mais a minha BK, Balança de Capital. Aí agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa, depois essa. Então, inicialmente, vamos analisar dentro do balanço de transações correntes. Então, o balanço de transações correntes aqui, vamos observar que ele é composto por mais 3 contas, que é a balança comercial, balança de serviços e transações unilaterais, tá? O resultado do BP, né, só para ter essa informação aqui, se o saldo da conta for positiva, chamamos muitas das vezes nos manuais de superávit. Se o saldo da conta, tá, for negativa, no final for negativo, temos um déficit. E se o saldo for igual a zero, que é o que buscamos sempre, estamos sempre em equilíbrio, tá? Então agora as transações correntes, balança de transações correntes é composta pela balança comercial, balança de serviço e transações unilaterais. E dentro dessas, vamos ter ainda subdivisões, tá? Então, a balança comercial, a gente já sabe, tá? Então, a balança, né? Conta corrente. A conta corrente, temos dentro dela a balança comercial e dentro da balança comercial temos as nossas contas, exportações de mercadorias, a nossa X lá da função, importações de mercadoria, que é o que o Brasil compra do resto do mundo, tá? Exportações, o que o resto do mundo compra do Brasil. Depois temos aqui a balança de serviços, né? Que vai ter aqui os valores de fretes, seguros e transportes, royalties e aluguéis, né? Nesse sentido. E também em alguns manuais você vai encontrar a renda separada, mas em outros livros você vai encontrar que ela também faz parte aqui dentro da balança de serviços, tá? Que são os salários, os lucros, os juros, os dividendos, investidores, vai ser contabilizado tudo dentro desta conta. E aqui temos as transações unilaterais, tá? Então, as transações ou transferências líquidas enviadas ao exterior, tá? Transações unilaterais, que vai estar compondo, né, a nossa conta corrente ou balança de transações correntes, tá? Então, visto ali a nossa BTC, que é a balança de transações correntes, agora temos ali que analisar também o que compõe, como é composto ali a nossa BK, tá? Que é a balança de capital, às vezes, chamado, tá? Conta capital e financeira, ou capitais autônomos. Depende do seu manual que você vai estar lendo. Perfeito? Bom, assim então temos o quê? Dentro da BK, transferências de capital, né? Que eu trago essas siglas, pessoal, não se preocupe com elas, né? Mas é porque se você for ler qualquer livro de contabilidade social, você vai ter essas siglas aí das contas. Maravilha? Bom, depois você vai ter aqui todos os investimentos diretos, né, na economia. Também vai entrar dentro dessa conta. Você consegue abrir essa conta e ver quanto em um determinado período houve de investimentos diretos, quanto houve de investimento em carteira, né? Quanto que teve de investimento em derivativos, né? Depois outros investimentos. Então você consegue ter tudo isso dentro da conta capital, ok? Depois você tem ali empréstimos, amortizações, reinvestimentos, financiamentos, também é contabilizado ali dentro. E aqui, quase finalizando, vamos ter aqui os erros e omissões, né?
que vai ser justamente aí depois de feito todos os lançamentos, se as contas não fecharem, né, não zerarem ali, para zerar a conta é jogado ali os valores, a diferença nesses erros e omissões, né? Pode ser erro de medida, erro de valores e tudo mais. E o saldo final da BP vai ser sempre o quê? A soma de todos os tópicos, né? Do 1, balança da BP, que é a balança de transações correntes. Então, aqui é a minha BTC, balança de transações correntes. A 2 vai ser aqui a minha BK, tá? Que é o total. E a 3 aqui, que agora é essas erros e omissões, que é essa conta aqui, que é o reflexo. Depois você também tem as contas que são capitais compensatórios, ou que o pessoal chama abaixo da linha, né? Caso aqui, ó, depois de tudo isso, a sua BP, se ela for negativa, você vai ter aí o que chamamos de baixo ou abaixo da linha. Tranquilo? Bom, após então verificar ainda um pouco mais sobre as transações correntes, agora é uma parte importante. Por quê? Porque ainda para tentar ajudar a solucionar, a resolver essa situação, problema, temos que entender um pouco sobre a paridade da taxa de juros. Porque, olhe bem a nossa situação, problema. Será que compensa para a empresa Klabin ela emprestar de um outro país, visto que a taxa de juros, por exemplo, dos Estados Unidos vai estar mais baixa do que a brasileira? Será que compensa para ela buscar recursos externos, de capital externo, analisando apenas a taxa de juros? Será que isso é correto? Né? Para a gente responder esse questionamento, vamos ali num exemplo bem prático e interessante. Acompanhe comigo no quadro. Bom, então temos aqui, ó, a seguinte situação, tá? Imaginemos que temos isso tudo, esse teorema chama de paridade da taxa de juros. E vai representar a taxa de juros doméstica, ou imagine, a taxa de juros do Brasil, né? Então vamos tentar fazer um exemplo aqui. Imagine que a taxa de juros do Brasil vai estar 10%. Para cada unidade de moeda doméstica investida no ativo financeiro doméstico, aqui dentro do país, o que a gente ganha? 1 mais 10, tá? Unidade de cada moeda doméstica ao final do período. O que eu estou dizendo? Se eu aplico R$100 durante um período de tempo a uma taxa de juros de 10%, ao final eu vou ter quanto? 100 vezes 1,1, né? Porque é o inteiro mais 10% que eu tive. Então, o meu ganho vai ser 110. Guarde bem isso daí. Tranquilo? Então, eu tenho 110 de lucro porque eu apliquei 100 e ganhei 10. Sabendo, então, que agora I asterisco ou I estrela representa a taxa de juros estrangeiras lá dos Estados Unidos no período da aplicação e E vai ser a nossa taxa nominal de câmbio. Mas por que você precisa da taxa nominal de câmbio? Então, imagine que você vai investir esse mesmo R$100 lá nos Estados Unidos. Você está aqui. O que você tem que fazer primeiro? Os Estados Unidos não vai aceitar reais como investimento. A empresa americana não vai aceitar reais, ela vai aceitar o dinheiro corrente dela, que é o dólar no país em questão. Então, para comprar o ativo financeiro estrangeiro, deve-se, então, primeiro comprar a moeda estrangeira. Então, para cada unidade de moeda doméstica, obtém 1 dividido pela taxa de câmbio. Nossa, como assim 1 dividido é uma fórmula? Não, é só a nossa pensarmos um pouco. Vamos lá. Hoje, o real, a taxa de câmbio do Brasil está 4. Ou seja, eu preciso de R$4 para comprar o $1 dos Estados Unidos. Então, eu tenho R$100 para aplicar, né? Se eu tenho R$100, quantos dólares esse R$100 vale? Bom, se a minha taxa de câmbio é 4, ou seja, né, se o meu E equivale a 4 para cada real, eu tenho R$100, então, dividido aqui por 4, significa que meu R$100 equivale a 25 dólares. Maravilha? Beleza, tenho 25 dólares. Eu vou aplicar, vamos supor também que a taxa de juros lá nos Estados Unidos esteja a mesma, só para facilitar o cálculo, tá?
Vamos supor que esteja R$10, 10%. R$10 não, né? 10%. Então, qual que é o meu ganho aqui em dólares lá nos Estados Unidos? Vai ser 1,1 também, vezes. Então, fazendo 25 vezes 1,1, eu tenho aqui 27,5. Mas o que eu tenho aqui? 27,5 dólares e não real. Aí eu quero trazer esse dinheiro novamente para o Brasil. Aí eu tenho que converter o meu dólar que eu ganhei lá nos Estados Unidos em reais. Então, ao final do período da aplicação, obtém-se então esse resultado. Então, esse resultado aqui, ó, foi o que eu fiz, né? Foi o meu 100, que dividi por 4, que me deu meus 25, que é esse primeiro termo aqui. Depois eu multipliquei por 1 mais a taxa de... que vai dar 1,1, tá? Eu multipliquei 25 por 1,1, que me deu lá os meus 27,5 dólares. 27,5 dólares. Tá ali. Ao final do período da aplicação, deve-se então converter novamente o montante anterior em unidade de moeda estrangeira para unidade de moeda doméstica. Aí eu vou pegar a mesma taxa de câmbio, né? Então perceba que isso daqui foi o meu valor ali anterior, de 27,5, tá? Então, caso, espere-se que, ó, vamos lá. Imagine então, aí eu tenho que multiplicar de novo para converter em reais pela taxa de câmbio, mas no período. Então, se a taxa de câmbio for a mesma, for 4, quanto que vai dar? 27,5 vezes 4, eu tenho o meu mesmo 100. Porque foi tudo ao mesmo, permaneceu a mesma coisa. A taxa de juros era a mesma, a taxa de câmbio é a mesma. Agora imagine um outro cenário. Imagine que se essa taxa de câmbio lá depois, quando você ganhou os 27,5 nos Estados Unidos, ela estava R$3. Houve uma valorização do real. Qual que seria o seu ganho? Então 3 vezes o seu 27,5 dólares, você vai ter aqui o valor de R$ 82,50, menos do que se você tivesse investido no Brasil. Mas perceba que a taxa de juros lá também era 10%, mas se você aplicasse lá, você ganhava menos do que se você tivesse aplicado aqui no Brasil. Perfeito? Mas, professor, então depois que eu aplicasse, passasse o período, teria o meu retorno lá nos Estados Unidos e a taxa de câmbio tivesse 5, então eu teria o quê? 5 vezes o seu 27,5 dólares. Então, neste caso, você teria um retorno de 137,50, maior do que, aí sim compensaria você estar investindo lá nos Estados Unidos, né? Porque você estaria ganhando mais. Então, em resumo, em síntese, então, supondo que o investimento financeiro, né, que os investidores financeiros desejam adquirir apenas o ativo financeiro que apresenta a taxa de retorno mais elevada, eles serão indiferentes quanto a adquirir um ativo financeiro doméstico ou um estrangeiro, apenas quando os investidores, né, gerarem, ou seja, as mesmas taxas de retorno. Então, é o seguinte, você só vai ser indiferente entre aplicar no investimento aqui interno, se lá nos Estados Unidos você for ter o mesmo retorno, que é o caso ali dos 100 e 100, né, da mesma taxa de câmbio. Qual que é a moral da questão? Essa paridade, você só vai ficar indiferente entre aplicar nos ativos aqui interno, no país ou lá fora, dado o que aqui, ó, a sua expectativa. Tá vendo esse E elevado a E? É a sua expectativa da taxa de câmbio. Então, como no exemplo anterior que eu apontei, é o seguinte, ó, tudo isso daqui, lembra que eu calculei que deu lá o seu retorno lá fora de 27,5? Se você esperar que essa taxa se mantém, for a mesma 4 lá do início, você vai ter o mesmo retorno, você vai ser indiferente. Ou você vai ganhar aqui, ou você vai aplicar aqui, lá nos Estados Unidos, vai ganhar 110 do mesmo jeito, tá?
você vai ganhar os 110 do mesmo jeito, porque você aplicou 100, ganhou 10% lá e aqui do mesmo jeito. Porém, você só vai aplicar lá fora caso você tenha uma expectativa de que sua taxa de câmbio lá no outro período ela seja superior a 4, por exemplo, 5. Aí, se você espera que lá no futuro, depois que você resgatar o seu investimento em dólares, se a taxa de câmbio for maior, você vai estar em melhor situação do que você estivesse investido aqui. Tá? Aqui é só manipulação matemática, tá? Você mantém o I e joga o 1 para lá e coloca em evidência a taxa de câmbio, tá? Aqui é uma só, tá, pessoal? Isso aqui não existe. Tá? É do período. Aqui seria a do período final, a E explicada. Não é EE, aqui seria E elevada aqui, tá? Seria a sua expectativa. Aí, nesse sentido, ou seja, para já responder na nossa situação problema, não deve-se apenas analisar a taxa de juros aqui e lá fora. Deve sempre estar de olho no quê? Na variação, né? Em alguns manuais você vai encontrar isso aqui, ó, né? E, triângulo E, significa a variação. O que é hoje, menos o que é ontem, dividido pelo que é ontem, né? Tá? Simplesmente calculando aqui a taxa de retorno de alguma coisa, né? Então, você pega o valor final menos o inicial, dividido pelo inicial, você tem a variação. Assim, então, podemos entender ou resolver esta situação problema. Qual que é essa situação problema? Então, após analisar a questão da paridade da taxa de juros e assim a empresa Klabin optasse por buscar recursos estrangeiros, essa conta, primeiro, seria com sinal negativo, porque estaria entrando dinheiro de capital externo no país e na balança capital, onde são lançados. Os empréstimos internacionais, investimentos diretos, internacionais, tudo isso é lançado nas balanças de capital. Perfeito? Ou seja, também os investimentos financeiros com aplicações na Bolsa de Valores, aplicações bancárias, tudo isso é lançado na BK. Então, por isso, se ela busca capital estrangeiro, vai entrar com sinal negativo lá na BK. Assim como a paridade da taxa de juros, temos também outra teoria muito importante, que é a paridade do poder de compra. Basicamente vai dizer o seguinte, que um produto homogêneo, o mesmo produto aqui no Brasil, tem que ser o mesmo preço lá fora. Então, a teoria da paridade do poder de compra é a teoria mais simples e mais aceita para explicar as variações na taxa de câmbio. É baseado no princípio da chamada lei do preço único. De acordo com a lei do preço único, um bem precisa ter o mesmo preço em todo o país, em todos os países, né, no mundo inteiro, quando medido na mesma moeda. Então, no exemplo aqui temos, depois, o McDonald's. Então, a teoria da paridade do poder de compra é a teoria, né, bastante aceita. Então, se o poder de compra de uma moeda é imutável no país e no resto do mundo, então a taxa de câmbio real não pode mudar. Daí, no exemplo, temos que um Big Mac custa em São Paulo R$4 e em Nova York $3. Então, pela lei do preço único, o produto tem que ser o mesmo. A taxa de câmbio, então, em reais por dólar, terá que ser 1,33 por dólar. De tal modo a igualar o preço dos produtos quando expresso na mesma moeda. Por exemplo, preço no Brasil, R$4. Preço no Brasil do produto americano, quanto que é? 1,33, porque, né, que é a nossa taxa de câmbio. Eu compro $3 vezes 3 e eu tenho R$4. Tá? Então, essa é a taxa de câmbio que deve ser, porque nesse caso, nesse momento, os preços deles têm a mesma paridade, ou seja, é a mesma coisa. Tá? Então, essa teoria da paridade do poder de compra está dizendo o seguinte, que caso não houvesse essa paridade, a variação na taxa de câmbio,
né? Se fosse um para um neste cenário, toda a demanda de MEC do produto, a gente iria comprar da onde? Se fosse um para um, não tivesse essa diferença, ia ser mais barato comprar lá nos Estados Unidos. Então, todo o consumo ia se direcionar para os Estados Unidos. Então, para não acontecer isso, é necessário, que essa teoria diz, que tenha o quê? A variação na taxa de câmbio. Então, daí o real ficou mais desvalorizado e ele precisava de mais reais para comprar $1, que daí, no final das contas, vai dar tudo igual, né? Vai ficar 4 lá e 4 aqui. Então, você fica indiferente entre consumir lá fora ou consumir aqui internamente. Então, já vimos que a aula também teve bastante conteúdo, não deu tempo de deixar aí o seu momento de perguntas, mas não fique preocupado, vou estar no chat respondendo todas as suas dúvidas. Maravilha? Pessoal, não se assuste com contas, com as fórmulas na prova. Caso tenha alguma coisa, apareça alguma coisa lá para você fazer, vai ter todas as fórmulas na própria questão, bem tranquilo, tá? O mais importante para mim é que você entenda o quê? As relações das políticas econômicas, os seus efeitos, tá? Quais são os instrumentos da política fiscal, política monetária, qual é o efeito para a sociedade e qual o possível impacto, às vezes, para a empresa que você está gerindo. Maravilha? Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.